Você acha que aqui não tem alguém, aqui, uma criança que seja, que pode lá na frente ser alguma coisa? Claro que tem. Tem gente capacitada aqui. Só nessa rua Miguel Ferreira de Melo tem 9 escolas. O entorno, no momento, não é seguro. Não causa tranquilidade para os pais levarem os filhos, nem para as crianças até irem sozinhas, né? Sim, a gente brinca na rua. Eu brinco na porta da minha avó, porque não tem lugar para onde a gente brincar. O ideal é que as crianças tenham acesso ao lazer até 500 metros de distância. Então, La Pena estava bem fora disso. Então, essa questão de criar novos espaços foi uma luta que os moradores e as organizações locais começaram a se engajar. A gente sabe que nas fases iniciais, principalmente do 0 aos 6 anos, é a principal fase de desenvolvimento das crianças. Então, uma cidade que não oferece espaços adequados, ela acaba não dando oportunidades suficientes para esse desenvolvimento. Você consegue me dizer assim, o principal problema de todos para eu anotar ali? Antes eu ia de pé, agora eu tô indo de perua. É que tem algum carro que não tem um sinal vermelho e continua passando, aí eu não gostava disso. Eu só quero fazer uma pergunta, por que esses carros têm que ser tão rápidos, sendo que tem farol? E é o único lugar mesmo, que tem pelo menos mais próximo da minha casa, onde eu posso trazer os meus filhos, e onde eles podem brincar aqui sem ter carro. Aqui no Jardim La Pena, a gente teve um processo, né, do plano de bairro em 2017, que a gente fez alguns diagnósticos participativos com a comunidade. Nesse diagnóstico, a gente percebeu que ainda tinham poucos pontos no bairro vazio, que poderiam vir a ser espaço de convivência, e ao mesmo tempo também tinham poucos espaços de convivência. Nós temos 619 crianças de 0 a 6 anos. Atendemos tanto daqui do Jardim La Pena, Vila Nair, do outro lado da linha, que é São Miguel Paulista, Vila Jacuí. É um público bem grande. As crianças aqui da escola geralmente brincam ou na rua, ou brincavam no terreno, ou invadiam a próprio parque aqui da escola para poder brincar. É um terreno que ele já pertencia ao SEI, ele pertence ao SEI. Porém, não era um terreno que o SEI usava, mesmo com muita sujeira, muito lixo, terra, entulho, mato, eles já brincavam nesse terreno. Então, no projeto Territórios Educadores, nós trabalhamos próximos das comunidades e de técnicos para qualificar 2 praças com foco nas crianças, uma no Jardim Santo André e outra no Jardim La Pena. Bom, se a gente pensar quando nasce um bebê numa família, quando o bebê começa a se movimentar dentro de casa, a família adapta aquela casa para que a casa proteja essa criança quando ela está se desenvolvendo. A cidade tem que acontecer da mesma forma, né? Os espaços públicos eles têm que ser pensados para proteger essa criança e para permitir que ela cresça, né? Com todo o seu potencial. Então é muito importante inserir a perspectiva da criança na construção da cidade. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer projetos que envolvam vários atores, inclusive as crianças. Tem que pensar nas crianças, se vai fazer bem ou mal. Dentro disso, nós montamos um conselho de adultos, que são os pais das crianças. Montamos também um conselho mirim, que são as crianças que se denominam guardiãs, porque elas vão ficar cuidando também do espaço. Eu acho que muda que às vezes a gente fica muito dentro de casa com os filhos, em celular e em computador. E às vezes você fala, eu vou ter que ir lá no parque longe. Sai da sua casa, muitas pessoas moram aqui, só vão andar 10 minutos, vão brincar aqui, além dos filhos, os pais, porque os pais também precisam descansar, arejar um pouco a cabeça e sair desse mundo de celular, de computador, de internet. Um projeto como esse que está sendo feito, né, através dos territórios educadores, ele serve de exemplo para muitas outras cidades e mesmo na própria escala da cidade, quando a gente vê que através do envolvimento da comunidade, de várias organizações, vários atores, a gente consegue entregar um espaço de qualidade para as crianças na cidade. É um espaço que pode prover outras atividades para além do uso do parque, um espaço onde você pode fazer exercício, caminhar de manhã, e melhora muito a qualidade desse território. Outro ponto que é chave para dar escala a esse tipo de projeto é o monitoramento. É importante
entender como era antes, como ficou depois, quais os benefícios, conhecer os impactos desse tipo de projeto para que realmente ele possa virar uma política pública e ser implantado, enfim, em diversos outros territórios. Mais uma vez a favela evoluindo, antes chorava, hoje em dia tá sorrindo, tá tendo parque pra criançada brincar. Esse daqui é tudo nosso e das crianças e de todo mundo. Quem mora aqui vai se divertir muito, né? Porque elas vão brincar muito. Você quer ter uma cidade assim, bela assim, mas com muita segurança, vai atrás do seu sonho.